serão removidas da reunião. Ô Douglas, essa Oi, atividade Vivi. pode ser habilitada ou tem que ser só manuscrita? Não, pode ser digitada. Para facilitar, tá? Quem gostar de fazer escrito pode fazer, não tem problema. Mas pode digitar também. Só é importante que vocês leiam de fato o artigo que eu deixei lá, porque ele é específico para o que a gente está vendo, que é o metabolismo das purinas. Às vezes a gente, por exemplo, né, tá lá perguntando o que é gota, às vezes a gente pesquisa num site ou em algum outro material, mas só está falando da doença em si, não está falando da etiologia dela. Então é bom vocês darem uma lida no arquivo que eu deixei lá para vocês e responder lá aquelas duas perguntinhas simplesinhas lá. Então vamos lá. Vocês estão vendo o material aí na tela? Antes que eu esqueça, pessoal, coloquem a presença, por favor. Então vamos lá. Hoje a gente finaliza mais uma etapa, né, da nossa disciplina, que eu falo que é a segunda etapa. A primeira etapa a gente viu uma forma geral das macromoléculas, né? A gente começou lá na água, foi para os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, enzimas, ácidos nucleicos. Depois a gente passou para os metabolismos. A gente viu o metabolismo de cada um. E hoje a gente finaliza com o metabolismo dos ácidos nucleicos. Como eu havia mencionado, o metabolismo do ácido nucleico, a gente vai ver das purinas, é a mais simplesinha, mais tranquila. Inclusive, até na ementa não é tão cobrado, mas eu quis colocar aqui para vocês para ficar bem completo. Então, na sexta-feira, eu dei a atividade que fechou ontem, né? Que era para vocês falarem como que está sendo as nossas aulas e as dúvidas que vocês estão tendo. Ainda não abri de ninguém, porque como fechou ontem, eu prefiro olhar de todo mundo junto. Então, ainda algumas pessoas estavam faltando postar ontem. Então, amanhã ou depois eu vou dar uma olhadinha. Aí, sexta-feira, a gente dá prosseguimento aí. A gente vai fazer uma integração de todas essas vias, a gente vai tirar as dúvidas através do resumo que a gente vai elaborar dessas vias, ciclo de Krebs, das proteínas, dos lipídios, e para a gente conseguir depois, no final, finalizar a disciplina de bioquímica. Então, aqui no metabolismo dos ácidos nucleicos, né, vamos só relembrar aquela aula que a gente teve, que inclusive caiu na prova, que tem algumas coisas que estão bem fresquinhas na cabeça de vocês. Se quiserem comentar alguma coisa, pode comentar. Então, a gente viu que os ácidos nucleicos, eles são chamados de ácidos, né, porque foram as primeiras estruturas que foram descobertas lá no núcleo, por isso ácido nucleico. Né? Núcleo é aquela parte central que a gente tem na nossa célula, onde ela tem a função de armazenar todas as nossas informações, desde a cor do nosso cabelo até a provável doença que a gente pode adquirir, que a gente chama de hereditariedade. Algumas vezes a gente escuta falar, mas às vezes eu vou ter tal doença porque minha mãe ou minha avó tem. A gente chama isso de hereditariedade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque quando a gente está falando sobre doenças, a gente pode ter o fator interno, que é justamente essa hereditariedade, e a gente tem que tomar cuidado também com os fatores externos, que na verdade são vários, que eu já comentei muitas vezes com vocês, que é a alimentação, prática de exercício físico, agentes químicos,
biológicos, radiação ultravioleta. Então, todos esses fatores externos são muito frisados quando a gente está aí no início, podendo desenvolver algum tipo de doença. Então, no nosso material genético, no nosso núcleo, no DNA em específico, que é o que a gente está vendo, a gente tem todas essas informações arquivadas. Então, muita gente fala, fulano está com câncer. Não, ele está com câncer porque a mãe dele teve, a família, enfim, toda a família já tem uma carga aí de desenvolvimento de câncer. Mas não só por esse motivo a gente pode falar que essa pessoa está com câncer por questão hereditária. Pode ter sido sim um estímulo externo. Outra coisa também, às vezes, vamos supor, a minha mãe não tem nada. E a minha irmã, ela desenvolve um câncer de mama. Aí muita gente fala, mas no histórico, né, não tem ninguém na família que tem câncer de mama. Então, provavelmente minha irmã foi a primeira que teve o câncer de mama. Foi um estímulo externo? Não está, a gente não pode confirmar isso. Porque o que acontece? Às vezes a minha mãe tem os fatores na questão genética dela, onde ela poderia sim desenvolver o câncer de mama, porém ela ainda não desenvolveu. E a minha irmã, como herdou isso, pode ter a ajuda de fatores externos, mas ela acabou desenvolvendo mais cedo. Então vamos supor que a minha mãe tem 50 anos e minha irmã 30. Minha irmã está com câncer de mama, minha mãe não tem. Mas pode ser que daqui uns 5, 10 anos minha mãe desenvolva o câncer. O único probleminha que teve aí foi que minha mãe desenvolveu depois da minha irmã. Mas isso não tem nada a ver, tá? Foi o primeiro da família a ter a doença. Não, pode ser que no material genético da família inteira tenha, porém ele foi o primeiro a desenvolver esse tipo de doença. Então a gente tem aí essa parte, né, os ácidos nucleicos, o núcleo em si, que é muito importante na nossa saúde, porque é ele que faz com que ocorra todo o arquivo, né, de informações do nosso organismo e dos nossos pais, avós, e quando a célula se divide, essas informações também são divididas. Então, aqui a gente tem, que eles são macromoléculas, né, moléculas maiores, formadas pela sequência de nucleotídeos. Então, aqui nessa imagem, que vocês já estão cansados de ver, a gente tem o nucleotídeo. Aqui a gente tem o grupo fosfato, grupamento fosfato. Aqui a gente tem o açúcar, que é a pentose, que tem 5 carbonos, por isso que é chamado de pentose. E aqui a gente tem a base nitrogenada, ligado a ela. Lembrando que quando um fosfato se liga a outro fosfato de um nucleotídeo, a gente chama essa ligação aqui de, alguém lembra? Qual ligação que é essa? Ô Douglas, estão falando Oi. da sala que tem gente querendo entrar. Só um minutinho, então. Foi o Felipe que falou? Foi o Felipe e a Xeriel. O Felipe eu aceitei aqui. A Xeriel também mandou mensagem falando que você não tinha aceitado ela. Pede ela para mandar de novo, porque o dela não apareceu aqui. O do Felipe eu acabei de aceitar. Eu vou deixar minimizado aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar bonitinho o slide? Se você quiser, eu te aviso depois quando ela... Tá, pode ser. Pode ser. Porque se eu colocar aqui maior, eu não consigo ver. Então, o Kendry respondeu a perguntinha que eu fiz, né? A ligação entre um fosfato e o grupo fosfato de outro nucleotídeo, a gente chama de ligação fosfodiéster. Outra coisa que a gente viu naquela aula geral de ácidos nucleicos. Quando a gente tem o grupo fosfato, a pentose e a base, a gente chama de nucleotídeo.
E quando a gente chama de nucleosídeo, o que a estrutura química tem? Ela tem alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos? Alguém lembra? Repete a pergunta, Douglas. Ó, na estrutura química do nucleotídeo, tem o fosfato, a pentose e a base. Quando a gente fala de nucleosídeo, o que é a estrutura química? Isso, o que tem a menos nessa estrutura? Aqui o nucleotídeo a gente vê que tem o fosfato, base e pentose. Quando a gente fala o termo nucleosídeo, o que tem a menos nessa estrutura? Ou o que não tem nessa estrutura química? Isso, é só a pentose e a base. Então, o fosfato, ele não está nessa estrutura. Então, isso aqui é muito importante para concurso, para a vida de vocês, quando vocês forem fazer algo na área, tá? Na área não, né? Na vida de vocês. Então, nucleosídeo é só essa parte aqui, ó. Pentose e base nitrogenada. Quando é adicionado o grupamento fosfato nessa estrutura química, aí sim é o nucleotídeo. Deixa eu só aceitar. Isso. Então, beleza. Então, a gente viu também a diferença, né, a estrutura, na verdade, do DNA com o RNA. Então, aqui a gente tem as purinas e as pirimidinas. As purinas, a gente tem a adenina e a guanina, que inclusive é sobre o artigo e sobre a atividade que vocês vão fazer. E as pirimidinas que a gente tem, que é a citosina, a timina e a uracila. Qual que é a diferença? Toda vez eu pergunto isso, vou fazer vocês decorar isso. Qual a diferença das purinas com as pirimidinas? A quantidade de anéis aromáticos. Isso. As purinas têm 2 anéis aromáticos, enquanto as pirimidinas têm somente um anel aromático. E adenina, guanina, purina, citosina, timina e uracila são as pirimidinas. Então, aqui, a diferença, que vocês também já sabem, são 2 cadeias de nucleotídeo que a gente tem na molécula de DNA. O açúcar dela, que tem 5 carbonos, que é uma pentose, é chamada de desoxirribose. Por isso que a gente... Oi? Acho que alguém está com o microfone ligado. O Douglas, tá toda aula entrando alguém e colocando música para tocar no meio da aula. Pelo menos a maioria. Foi agora? Acho que sim. Esse barulho? Não, esse foi o Vitor, que é da nossa sala mesmo. Tá. Eu fiquei sabendo desse negócio mesmo, de alguém entrar. Mas, enfim. Vamos continuar. E a diferença entre o DNA com o RNA é que o DNA ele tem a timina e o RNA tem a uracila no lugar dessa timina. Enquanto também ela é uma fita simples, enquanto o DNA ela é uma dupla fita enrolada, e a pentose já do RNA, a gente chama ela de ribose. Por isso que a gente tem a sigla aí de RNA. Então, o R de ribose e o DNA, o D de desoxirribose, que tem aquela diferença estrutural química que o DNA tem o oxigênio a menos na sua estrutura química. Então, aqui, melhor de visualizar, a gente tem o DNA que tem uma dupla fita ligada através aqui das
das bases nitrogenadas. Entre as bases nitrogenadas, a gente tem o que a gente chama de pontes de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina, a gente tem quantas pontes de hidrogênio? Alguém sabe? Três, certinho, Maria Fernanda. Então, a gente tem 3 pontos de hidrogênio entre a guanina e a citosina, e a gente tem 2 pontes de hidrogênio entre a adenina e a timina. Beleza. Então, a gente tem essa dupla fita, e aqui o RNA a gente só tem uma fita simples, onde a gente tem a uracila. Então, aqui a gente vê em rosinha a uracila. Então, a gente tem no RNA a uracila em rosinha, a adenina em verde. Confundi aqui o vermelho com rosa. E a guanina em vermelho. Enquanto aqui a gente já tem no DNA em azul a timina. Então, o que o DNA também ele é muito importante para as nossas células? Principalmente na hora da divisão celular, que a gente chama de mitose. O que seria a mitose? A célula se dividir em 2 células filhas para ter a formação de várias outras células filhas. Então, uma célula mãe origina 2 células filhas, que origina 4, 8, e assim sucessivamente. Creio que essa imagem aqui vocês já devem ter visto, onde aqui a gente tem uma célula, vamos aqui na fase G0 aqui, ó. Aqui a gente tem uma célula normal, em que ela passa por uma fase de crescimento, quando ela vai fazer essa mitose, essa divisão celular. Então, durante essa fase aqui, 0, ou seja, iniciou, a célula começou a crescer. Para que ela tem que crescer? Ela tem que aumentar o seu volume para quando ela se desprender em 2 células, a mesma quantidade de organelas de uma célula e para outra. Por isso que ela tem esse crescimento. Então, na fase G0 e G1, que está aqui, a célula vai crescer. Na fase S, que é a depois da G1, vai ter a duplicação dos cromossomos, que é nada mais que a condensação ali de várias moléculas de DNA, né, através das estonas, que fazem com que vire esse cromossomo. Então, vai sintetizar, então vai ter que, 23 pares de cromossomo para uma célula e 23 para outra. Depois, na fase G2, já vai ter a preparação aí, onde vai ter um alinhamento das organelas, inclusive desses cromossomos, para metade ir para uma célula e a outra metade ir para outra célula. Então, aqui a gente tem a mitose, que é a fase final, a gente chama de citocinese, que é quando tem esse desprendimento aqui de uma célula e de outra. E o que eu sempre comento para vocês o que pode acontecer aqui. Aqui pode acontecer as doenças que a gente chama de doenças genéticas. Como assim doenças genéticas? As síndromes que a gente conhece aí, seja Down ou outras síndromes. Tem o câncer aqui envolvido. Eu até coloquei aqui a P53, que é uma proteína que ela fica fiscalizando justamente esse ciclo celular. Como assim fiscalizando? Nesse ciclo celular, deixa eu só mudar a cor aqui, tem vários pontos que a gente chama pontos de checagem. O que são pontos de checagem? Aqui, vamos supor que é um ponto de checagem em azul. Essa P53, ela vai conferir se a célula teve um crescimento ideal para ela passar para a duplicação dos cromossomos. Porque senão, o que vai acontecer? A célula, ou ela vai ter um crescimento exagerado, ou ela não vai ter um crescimento ideal. E o que vai acontecer? Vai ter algum problema aí na frente. Então, se a P53 fiscaliza aqui, não, tá tudo ok, essa etapa vai passar para frente. Vou dar 2
exemplos. Vou dar um de que deu certo e outro de que vai dar errado. Então, vamos lá para o que vai dar certo. Aqui teve o ponto de checagem. Beleza, a célula teve o crescimento. Ok. Vai passar para a fase de duplicação dos cromossomos. Beleza. Chegou aqui, a P53 viu que teve a duplicação certinha dos cromossomos. Então, o que vai acontecer? Ela vai passar para outra fase aqui, G2, que é a preparação para a divisão. Aqui, a P53 viu que houve a separação das cromátides irmãs, né, que são os cromossomos. Então, ela vai passar para a divisão, né, do citoplasma e vai originar aí duas células iguais, duas células normais. Beleza. Então, essa P53, ela tem a função de ser uma guardinha mesmo, né, fiscalizar se está acontecendo de forma correta. Beleza, vamos agora para a parte que deu errado. Vamos dar o exemplo aqui do câncer. Então, vamos supor que começou aqui o preparo para essa mitose. Vamos supor que até aqui tudo bem. Chegou na duplicação dos cromossomos, agora nessa parte que dá errado, eu vou dar outros dois exemplos, tá? Primeiro eu vou dar o exemplo de que essa célula aqui vai virar uma célula cancerígena. Depois eu dou o exemplo onde ocorre o mesmo erro, porém o nosso corpo consegue reparar. Então vamos lá. Chegou aqui na duplicação dos cromossomos, aconteceu algum dano no material genético, seja nos ácidos nucleicos ou no núcleo em si. O que vai acontecer? Se aquele indivíduo tiver uma deficiência dessa proteína, ou então o indivíduo tiver essa proteína, vamos dizer que mutada, o que é mutada? Não está funcionando. Aquele carro ali, ele está ok, mas ele não está ligando. Então, a proteína não está funcionando. O que vai acontecer? Quem que vai fiscalizar isso daqui? Ninguém. Então, essa célula, ela vou desenhar aqui como se tivesse um errozinho. Então, aqui ela está errada, vai continuar errada, porque não tem ninguém para fiscalizar. Então, ela deu errado aqui, chegou aqui na divisão, ela deu errado. Aí vai formar uma célula cancerígena. E essas células, vamos supor, formou duas células cancerígenas. Coloquei ela aqui mais irregular. O que vai acontecer com essas duas células? Essa aqui vai originar mais duas células erradas, que são cancerígenas, essa daqui mais duas. E assim sucessivamente. Até formar uma massa tumoral. Então, o conjunto de várias células cancerígenas forma aí essa massa tumoral. Então, isso aqui a gente chama de tumor maligno, que é a mesma coisa que câncer. Quando a célula ela tem um dano, porém não é a nível de DNA, mas em outro organela, ela pode formar o tumor benigno, que ela vai formar uma massa também, só que uma massa parecida com o tecido ali. Vamos supor que é de mama, vai formar um caroço, porém parecido com o tecido mamário e não tem problema algum. Porém, é necessário, dependendo do tamanho, fazer cirurgia, fazer o tratamento. Ok. Aconteceu a formação dessa célula cancerígena. Mas vamos supor, então, que a P53 está funcionando bem. Ela não está em pouca quantidade no organismo da pessoa e ela está ok, não está mutada. Então, quando chegar aqui, vamos supor que o primeiro ponto aqui, teve esse erro aqui. Quando a P53 vê que teve esse erro aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essa célula entre em apoptose. Vocês já viram apoptose na patologia? Ou não? Patologia, sim? Ok. Então, a apoptose é uma morte celular programada que a gente fala. Tem a necrose e tem a apoptose. A necrose, ela é induzida. Um exemplo é se eu bater a minha perna e ficar
roxa necrosada, ocorre uma morte, e eu tenho a apoptose, que é uma morte celular programada. Então, vamos supor que a P53 viu que teve um erro aqui, nessa divisão, nessa duplicação dos cromossomos. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que essa célula morra. Eu vou falar aqui de uma forma mais grosseira, né? Ela vai morrer, porque vocês vão ver isso mais específico em patologia. Mas, o que vai acontecer? Não vai ter a formação de nenhuma célula. Ela vai ser fagocitada. Os fagócitos vão começar a fagocitar as partes dessa célula que entrou, né? Que teve a ação da P53 e entrou em apoptose. Então, a diferença em desenvolver um câncer e não desenvolver é a funcionalidade dessa proteína, que é a P53. 50% dos casos de câncer é devido à deficiência dessa proteína, P53, ou a proteína, não que ela está deficiente, mas que ela esteja mutada. Então, 50% é muita coisa, né? Metade dos tipos de câncer. Aí muita gente pergunta, tem como eu saber se eu tenho essa proteína, essa P53 no meu organismo? Tem, só que são testes genéticos moleculares, vamos dizer assim. Então, são testes que não são tão comuns, né, de se fazer, mas teria como, sim. Mas também não teria como, eu sei que eu sou uma pessoa que tem uma deficiência dessa P53 ou eu tenho a P53 mutada. O que eu posso fazer? Ainda tem esse empecilho aí, né? Não adianta só descobrir, tem que fazer todos evitar, na verdade, os outros fatores. Então, tem como essa proteína P53 ela ser afetada de uma forma externa? Tem. Vamos supor, todos os fatores que a gente já comentou. Utilização de industrializados, a radiação, vamos supor, o câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum, tanto no homem quanto na mulher, que é muito frequente, né? Que são divididos em 3, o melanoma e os não melanomas. Então, o que acontece? Com, por exemplo, a radiação ultravioleta, pode atingir a célula, causar um dano no núcleo, e essa P53 não conseguir fazer com que essa célula entre em apoptose. Então, o nosso núcleo, os nossos ácidos nucleicos são muito importantes. Então, aqui a gente vai ver sobre a duplicação também de uma forma mais geral, que não é o nosso foco em bioquímica, né, mais em genética, mas a gente vai ver de uma forma geral. Então, o DNA, que é a molécula que tem dupla fita, ela tem o rompimento das suas ligações. Então, aqui a gente está vendo uma parte da molécula de DNA, dupla fita, e aqui vamos focar aqui na parte cinza. Essa dupla fita, ela é separada. Para quê? Ela serve como molde para, no final, originar uma proteína. A gente vai ver que o DNA, RNA e proteína, que é o dogma da genética. Então, o que acontece? Essas fitas, elas são separadas para se virem como moldes para as novas fitas. Então, a duplicação ela vai depender de uma enzima que a gente chama DNA polimerase. Tá, mas quem que vai fazer a abertura dessa fita para ela conseguir ser tirada ao molde, vamos dizer assim? A gente tem a enzima que chama helicase. A helicase, ela vem e quebra justamente essas pontes aqui que a gente está falando, de hidrogênio. É como se fosse uma tesoura, vem cá e pá, cortou a dupla fita de DNA. Depois que ela fez o corte da dupla fita de DNA, aí sim a DNA polimerase, ela vai ter a ação. Ela vai ter a ação de fazer com que ocorra a replicação desse DNA. Então, aqui a gente tem a fita de DNA completa. O estágio 1 é o desenrolamento, ou seja, a helicase veio aqui, abriu essa fita, e a gente tem a DNA polimerase, que vai fazer o processo de síntese contínua, que no caso é o estágio 2. Depois, vai ter um certo momento aqui, que vai ter a parada dessa replicação,
que a gente chama de síntese descontínua. Não vai continuar. Esse DNA, ele vai... na verdade, essa síntese vai ter que ter uma parada. Tanto é que a gente tem, que a gente vai falar mais na frente, uma parte do DNA onde, quando essa DNA polimerase chega, simplesmente ela vai parar de fazer a replicação dele. Então, aqui eu coloquei algumas enzimas e quais são as funções dela, que eu acho bem legal e interessante de vocês conhecerem. Então, a helicase, como eu já comentei, ela vai fazer a separação aí dos dois filamentos do DNA. DNA girase, que vai evitar a superhelicoidização. O que é isso? Regiões muito torcidas. Então, ela vai evitar que ocorra essa condensação. A primase, que é uma enzima que ela dá início à replicação. E a gente tem aí a DNA polimerase 3 e a DNA polimerase 1, que tem a função tanto de dar início quanto finalização nesse processo de replicação. E o DNA ligase, né, os novos trechos de DNA adicionados antes e após a remoção dos primers, que são pequenos pedaços ali do DNA, permanecem separados e só são unidos pelo DNA ligase. Então, ligase, a gente fala ligação, então vai acontecer a junção dessa fita. Então, a primeira parte que a gente comenta quando a gente está falando de, vamos dizer assim, de código genético, a gente está falando de transcrição. O que é transcrição? Se eu falo assim para vocês, eu quero que vocês transcrevam isso no caderno de vocês, estou passando aqui no quadro. Quer dizer que vocês vão copiar a mesma coisa que eu estou passando no quadro. Porém, vocês vão fazer isso no caderno de vocês. Por isso que é o nome de transcrição. Vai pegar uma fita, somente uma fita do DNA, que é a fita molde, e vai transcrever essa fita, ou seja, vai fazer uma cópia dessa fita para formar uma proteína. Então, como a gente já comentou, tem o rompimento das ligações entre as duas fitas, feita pela helicase, que é a enzima. Apenas uma das fitas, elas servem como molde para fazer a proteína, né, para produzir. Então, a fita de RNA produzida, ela se destaca e migra para o citoplasma. Então, esse início, a transcrição, ela é realizada a nível do núcleo. Então, onde que ocorre essa transcrição? No núcleo. Depois, ela vai ser levada até o citoplasma, né, para ela continuar o processo até virar realmente a proteína. Então, aqui, como eu tinha comentado, lá na fita de DNA, a DNA polimerase chegou até a fita de DNA, como que ela sabe que precisa começar a replicação? Essa sequência aqui vai dar início à replicação, que é a ATG. E quando que ela sabe que ela precisa parar a replicação? Quando ela chegar nessa sequência aqui de TAG, né, TAG. Por isso que a gente chama essa sequência de start codon, que é onde precisa inicializar o processo de replicação, e aqui a gente tem o stop codon, que é onde a gente precisa finalizar o processo de replicação. Então, é feita a transcrição, aqui em azul a gente tem a fita molde de DNA, aqui em rosa a fita de RNA que está sendo produzida através da DNA polimerase. Então, feito isso, né, conseguiu fazer a fita molde do RNA através do DNA, vai partir para o próximo passo, que a gente chama de tradução. Então, ocorre através da molécula de RNA. A gente não viu que o RNA só tem uma fita? Então, aquela fita que foi produzida a partir de uma fita de DNA, a gente chama de RNA. Então, nessa fita, 3 bases nitrogenadas, a gente corresponde ao aminoácido. Voltando e relembrando lá na aula de proteínas, onde o aminoácido é a base, né, funcional e básica para a formação aí dos peptídeos e proteínas. E aqui, né, as proteínas são
formadas por vários aminoácidos. Então, a tradução, ela já vai ocorrer lá no citoplasma. O que acontece? Então, aqui a gente tem a transcrição, né, ou seja, teve uma molécula aqui de RNA que foi transcrita através de uma fita molde de DNA. Aqui a gente tem a tradução. O que é a tradução? Identificar qual que são esses aminoácidos para formar a proteína. É como se, beleza, Douglas, acabei de copiar o que você escreveu no quadro. Aí eu vou lá, deixa eu ler isso daqui, deixa eu traduzir, deixa eu ver o que você colocou. Então, isso é a tradução, é o nosso organismo conseguir, a nível molecular, entender qual foi aquela sequência que foi produzida para gerar determinada proteína. Douglas, mas qual proteína que vai ser formada no processo aí de transcrição e tradução? Todas as proteínas do nosso corpo. Tá? Então, esse processo, ele está intimamente, assim, está acontecendo a todo momento no nosso organismo. Porque o nosso organismo, ele precisa dessas proteínas que são essenciais, né? Onde a gente não consegue, por exemplo, através da nossa alimentação. Então, a gente tem o códon, né? O que é códon? Códon é uma sequência aqui de bases, de nucleotídeos também, que formam a fita, seja de RNA como o de DNA. Lembrando que tem que ter aquela afinidade. Ó, aqui embaixo a gente tem a uracila. Aqui nessa fita de DNA, a gente tem a adenina, a guanina, citosina. Então, sempre nessa sequência. Aqui a gente tem 3 pontes de hidrogênio, como vamos supor que é, né, no DNA. E aqui, 2 pontes de hidrogênio. Mas aqui a gente tem uma molécula de RNA que foi replicada através daquela fita molde. Então, gente, as proteínas são responsáveis pelas características e funcionamento de todos os seres vivos. Então, aqui a gente já tinha visto, né, naquela aula de proteínas, de ácidos nucleicos, perdão, onde a gente tem os 3 tipos de RNA. A gente tem o RNA-M, que é uma sigla que a gente usa bastante na área da genética, da bioquímica, que é o RNA mensageiro. Lembra que você fez a transcrição lá no núcleo? Então, essa mensagem ela precisa ir para o citoplasma para ser traduzida. Por isso que chama RNA mensageiro, porque ele está levando essa informação do núcleo lá para o citoplasma. A gente tem o RNA-T, que é o RNA transportador, que vai capturar os aminoácidos e transportar até o ribossomo. Ribossomo é uma estrutura que a gente tem nas nossas células que tem a função de sintetizar proteínas. E o RNA-R, que é o RNA ribossômico, que são estruturas dos ribossomos, que estão contidas nessas estruturas que sintetizam essas proteínas. Então, como eu mencionei, né, esse dogma central, que vocês vão ver mais específico em genética, ele é nada mais que a transcrição, ou seja, a replicação dessa molécula de RNA através do DNA no núcleo, vai para o citoplasma para conseguir ser traduzido, para saber qual tipo de proteína que ele vai ser formado, e através dessa tradução vai formar uma proteína em específico, que seja uma proteína que vai lá para o fígado, uma proteína que vai para o pâncreas, etc. Vão ser produzidas as proteínas e levadas até o órgão que tem afinidade. E quanto ao metabolismo desses ácidos nucleicos, eu vou passar agora a parte para vocês das purinas e qual que é a relação dessas purinas com a formação da doença que a gente chama de gota. Essa doença é muito frequente em pessoas, não tem lógico que acometem mais as pessoas mais idosas, porém tem muitas pessoas novas que têm essa doença. E quais são as causas dessa doença, né, da gota? Pode ser inúmeras, pode ser alimentação com excesso de proteínas, tanto é que quem tem gota não pode alimentar muito de carne, principalmente de frango, que tem muitas proteínas, né? Bebida alcoólica em excesso,
Então tem que tomar cuidado bastante com o estilo de vida. Mas o material que eu passei para vocês, vão ter uma boa visão geral dessa gota. Então aqui, as purinas, a gente viu que é a adenina e a guanina. Então aqui a gente tem elas, e por meio de enzimas, elas vão ser diminuídas em questão de estrutura química. Aqui a adenosina, ela vai ter a ação da adenosina deaminase, que vai fazer com que ela vire a inosina. Uma nucleotidase, que também é uma enzima contida lá no núcleo, vai fazer com que essa inosina se torne hipoxantina, que é a parte básica da adenosina. E o mesmo vai acontecer com a guanosina. A única coisa que vai alterar é a sequência. Primeiramente aqui vai ter a ação da nucleotidase, onde vai fazer com que ela se forme e vire guanina, e depois a guanina deaminase, que vai fazer ela virar xantina. Então, o que vai mudar aqui são as nomenclaturas mesmo, hipoxantina e xantina. E o que vai acontecer? Essa hipoxantina, ela vai sofrer uma oxidação pelo xantina oxidase, formando também xantina, que no final vai gerar o ácido úrico. Tá, e o que esse ácido úrico tem a ver com tudo isso? Primeiro, que com o catabolismo, o que significa anabolismo e catabolismo? Anabolismo é quando tem uma síntese, catabolismo é quando tem uma degradação. Então, a gente vê aqui que houve a degradação tanto da adenosina quanto da guanosina, gerando no final a xantina, que é transformada em ácido úrico. Beleza. Mas, o que é o ácido úrico? Aqui, nessa imagem, que está melhor representada, a gente tem em amarelo os cristais de ácido úrico. Todo mundo tem a produção de ácido úrico, porém ele tem um valor de referência. Tá? Não é porque eu tenho ácido úrico, todo mundo tem. Porém tem que estar, nas mulheres tem que estar no valor de 3 a 7,5 miligramas por decilitro, DL é decilitro de sangue, e para os homens tem que ser entre 4 a 8,5 miligramas por decilitro. Essa diferença aqui do homem e da mulher é realmente em questão de biotipo, de genética. É porque a gente está falando mais específico em genética. Então, quais as situações que podem ter o aumento desse ácido úrico, que foi a degradação da adenosina mais a guanosina? Justamente insuficiência renal, mas principalmente essa gota. Então, esse ácido úrico ele vai virar urato, que é como se fosse agulhas, e essas agulhas vão fazer com que ocorra essa formação desses, como se fosse caroços mesmo, nas regiões das articulações. Então, quando você vê um indivíduo que tem gota, você pode reparar na mão, no joelho, nos pés, e esse ácido úrico que forma essas, como se fossem agulhas, eles são tão... a pessoa sente tanta sensibilidade que ao chegar próximo a algum objeto, ela já sente como se fosse ferroadas. Então, é uma dor muito intensa. Aqui no caso, o que a pessoa tem que fazer quando ela está com essa doença, com essa gota? Ela tem que tomar alguns medicamentos para diminuição do ácido úrico. E o que acontece? Ela tem que evitar alimentos que vão fazer com que ocorra mais degradação ali daquelas purinas. Lembrando, até acabei não comentando no início, essas purinas são oriundas também da nossa alimentação, tá? Então, parte vai para a produção dos nucleotídeos e parte vai para a degradação, que vai acontecer lá todo aquele processo, virando a xantina e depois o ácido úrico. Então, pessoal, eu deixei esse artigo, na verdade é uma revisão bem pequenininha, sobre gota, e eu quero que vocês aproveitem esse tempo, que eu vou deixar destinado para essa atividade, porém eu deixei aberto até sexta, para evitar algum problema,
onde vocês vão responder o que é gota e o que são os uratos. Então, essa parte eu vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa nesse artigo de revisão. Então, o metabolismo dos ácidos nucleicos, basicamente, faz com que ocorra, então, a formação do ácido úrico. Sendo em valores que estão dentro do de referência, não traz nenhum problema para o nosso organismo. Agora, quando em excesso, tanto naqueles valores para os homens quanto para as mulheres, pode ter sim vamos dizer, o início do desenvolvimento da gota. Então, assim, hoje a gente vê pessoas que têm gotas, que conseguem manter, ou até mesmo aliviar bastante os sintomas que essa gota traz, e tem outros indivíduos que eles não conseguem. Então, aquele acúmulo de urato que vai ficar ali, naquela região, vai só aumentando de tamanho. Não sei se vocês conhecem alguém que tem esse problema, mas a pessoa, ela sente muita dor. E além de tudo isso, de todo esse aumento, né, de volume nessas regiões, a pessoa, ela fica muito inchada. Não só também pelo problema que é a gota, mas às vezes pelo tratamento. Então, ela tem um inchaço muito grande no rosto, nos membros inferiores, que são as pernas, vamos generalizar aí, perna e coxa. Então, ela tem como se fosse uma retenção de líquido, justamente por esse acúmulo dessas estruturas. Então, aqui, né, a hipoxantina, que foi esse daqui que a gente viu da adenosina, não utilizada, ela é transformada em xantina, que foi o que a gente viu, que puxou a setinha para cá. E sofre mais oxidação até transformar em urato. Então, esse urato, em concentrações ideais, vão ser eliminados através da urina. Tanto é que a gente tem no exame de urina, quando a gente vai analisar na bioquímica clínica, a presença de urato ou não. Agora, quando em excesso, essas estruturas, aí pode ter o desenvolvimento, então, do que a gente chama de gota. Certinho? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguém conhece alguém que tem gota? Já viram? Ah, Kendry, G2 é uma fase da mitose. Deixa eu colocar lá de novo. Só baguncei a imagem todinha, mas enfim. A fase aqui do ciclo celular, ele começa em G0, que é como se a célula começasse a iniciação da mitose. G1, ela vai aumentar de tamanho. S vai sintetizar a parte do núcleo. E a fase G2 é onde já vai ter a preparação, onde vai alinhar todos os cromossomos, as organelas vão se dividir de forma adequada para ter a mitose. Então, foi classificado como G0, G1, S, G2, tá bom? Tem essas siglas na área da genética. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Não. Beleza. Pessoal, quem não tiver dúvida, só coloca um presente para mim aí e podem aproveitar esse tempo para vocês fazerem a atividade que eu coloquei no portal. Qualquer dúvida, estou aqui no WhatsApp, eu só vou fechar a aula para não precisar gravar, né, o tempo perdido, esse resto de tempo. Mas eu estou disponível no WhatsApp para qualquer dúvida, tá bom? Então, obrigado, boa noite, até sexta-feira. Douglas, Oi. manuscrito ou digitado? Pode ser? Qualquer um, tanto faz. Tá bom, obrigada. Tá bom? Por nada.